Olá, graça e paz, muito prazer. Eu estou aqui, vocês curtam o meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, comentários da Bíblia, vídeos de teologia, filosofia, religião. Eu estou aqui analisando e lendo mais uma vez esse livro, Os Atributos de Deus, volume 1. Tem o volume 1 e o volume 2 de Wilson Tozer, A.W. Tozer, um grande teólogo, estudioso, pastor, falando sobre os atributos de Deus. Eu queria falar um pouco, que alguns teólogos falam que Deus não existe, Deus é. Porque Deus não existe, Deus é. Que o argumento deles era o seguinte, que todas as coisas no universo, a Bíblia fala em Hebreus que tudo foi criado, o universo, quando disse Deus na expansão, na eternidade. A gente não sabe o tempo, qual é, porque o universo, o mundo, o cosmos é eterno, porque Deus é eterno. E ele falou, haja luz, fiat lux. Então, num determinado tempo no cosmos, na eternidade, no início de tudo, houve uma explosão. Deus disse, haja luz. E a gente vê que lá em Hebreus fala que tudo foi criado por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Amém? Então, tudo foi criado pela palavra do seu poder ou pelo poder da sua palavra. Mas a gente pode conhecer Deus. Deus é em espírito pessoal. É espírito pessoal, eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, justiça, amor, misericórdia, retidão. Deus é fiel, mas nós podemos conhecer Deus pelo seu atributo. E Wilson Tozer, A.W. Tozer, esse teólogo aqui, ele fala da infinitude de Deus, como Deus é infinito, na incomensurabilidade de Deus. Deus é incomensurável, ou seja, Deus não pode ser medido por padrões humanos. Bondade de Deus, a justiça, como Deus é justo, sua misericórdia, sua graça, onipresença, imanência, transcendência, santidade, perfeição. E nós vimos, que o Senhor, ele é verdadeiramente Deus. Jeremias 10:10. E que o único Deus, ele é verdadeiro. Então, a sua palavra, o seu ser, expressa santidade absoluta, poder e majestade absolutos. Nada se compara ao poder de Deus. Em Efésios 4:15 nós lemos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo. Cristo é a imagem da pessoa, a excelência do conhecimento e da revelação de Deus. Mas, falando um pouco sobre o amor de Deus, é um atributo que demonstra que ele é aquele que doa inteiramente e eternamente aos outros. Deus dá a se conhecer, Deus se revela. E Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor. 1 João 4:8. Em João 3:16 nós lemos que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele é amor. Também estou meditando nesse livro aqui, excelente. Doutrinas Cristãs, Manual de Doutrinas Cristãs,
de Wayne Grudem, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, da editora Vida. É um livro para a gente debruçar e comparar com o tempo, com a Bíblia Sagrada, o ser de Deus, o atributo de Deus, a palavra de Deus. Em Romanos 5:8 a gente lê: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Jeremias 31:3 fala: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Sobre a santidade de Deus, Salmo 71:22 fala que contar-me-eis salmos na harpa e cânticos e músicas e danças, o Santo de Israel. Isaías 6:3 fala: e clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua Shekinah, ou seja, cheia da sua glória. Então, Deus, ele demonstra o seu amor, seus atributos, que são qualidades, é o seu DNA, é a sua característica sobre o seu amor, sobre a sua justiça, sobre a sua verdade, sua misericórdia, sua santidade. Justiça e retidão, no sentido bíblico, corresponde a agir fazendo aquilo que é correto, reto, probidade, a maneira como Deus é justo, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então, Deus fala em Gênesis 18:25, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, Deus é um juiz que ele tem retidão, ele tem santidade, ele tem fidelidade, mas ele tem que ser coerente com ele mesmo. É o seu atributos de justiça e santidade e a misericórdia. E existe até um texto na Bíblia que fala que a justiça de Deus e o amor de Deus se deram as mãos, se beijaram por amor a nós. Então, o amor de Deus e a justiça de Deus é por causa da justiça e do amor de Deus que ele não destrói os pecadores, que ele não destrói a humanidade e nem a terra, por causa da sua fidelidade, por causa do seu chesed, ágape, o seu amor. E a gente pode conhecer Deus através de seus nomes, através das suas ações, como Elohim, Yahvé, Adonai, El Shaddai, enfim, seus nomes, né? Ou seja, El Elyon, o Deus eterno, El Roi, o Senhor que tudo vê, El Shaddai, o Deus da montanha, da estepe, o Deus Todo-Poderoso, El Shadu, que vem de Sadai, Shadu ou Sadu, do acadiano e babilônico, Sadai, o Todo-Poderoso, El Eleolam, o Deus eterno, né? Deus, o Deus de Israel, Elohei Israel, o Deus de Israel, Jeová Shalom, Jeová Shekenu, Jeová Hire, Jeová Nishi. Então, isso fala do conhecimento de Deus, da intimidade de Deus, da eternidade de Deus, de eternidade a eternidade. A Bíblia fala que tu és Deus. Então, Deus, através disso, nós entendemos que Deus é infinito, Deus é imenso, a imensidão, a infinitude de Deus, assim como o universo é imenso,
né? Tem bilhões e bilhões de galáxias e mundos, planetas, cometas, estrelas, meteoros, luas, sistemas de galáxia, de mundos, bilhões e trilhões de estrelas. Mas Deus, ele é infinito, ele é imensurável, ele é imenso. E fala também da justiça, da misericórdia, da graça e da bondade de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Embora o mal exista por permissão de Deus, mas Deus, ele é bondade absoluta, ele é infinita misericórdia e ele nos criou e nos formou com as suas mãos, Adão, Adamá e Eva, ou seja, a Rava, né? A Raeva ou a Rava, do hebraico e aramaico, a senhora e mãe dos viventes, e Adão, a Adamá, ou seja, aquele que é feito da argila, da terra, do solo, vem de humus, humanidade. E a gente começa a olhar, está diante da praia, do mar, ou quando a gente viaja, ou quando a gente olha para o céu e vê e contempla à noite as estrelas, o céu estrelado, a gente vê a imensidão. É para a gente celebrar, é para a gente agradecer a Deus por haver e ter feito o homem, ter nos criado, ter nos formado à sua imagem e semelhança. Como o nosso Deus, ele é incomparável, ele é inigualável e desde eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o Henry Grunder, ele fala sobre as qualidades, os atributos de Deus, né? Fala da bondade de Deus. E ele, o Wayne Gruden, ele resume a bondade de Deus, que significa que Deus, ele é padrão final do bem. E tudo o que Deus é e faz, ele é digno de aprovação. A verdade e a veracidade de Deus significa que Deus, ele é Deus da verdade, e que todo conhecimento, o seu conhecimento e palavras são verdadeiras, e também padrão final da verdade. E conhecimento, por exemplo, o Wayne Gruden, ele chamados de atributos mentais, comunicáveis e incomunicáveis, conhecimento ou onisciência. E pode ser resumido o seguinte: Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis em um ato simples e eterno. Fala sobre a espiritualidade de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam de que Deus é feito. A Bíblia fala que Deus não só existe, mas Deus é. Porque tudo que foi criado por Deus, é criação. Foi obra de alguém. Mas Deus não foi criado por ninguém. Por isso que Deus é. No sentido de existir. E a espiritualidade de Deus significa que Deus existe como um ser que não é feito de alguma matéria ou corpo, que não possui partes e dimensões, que é incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos físicos e é mais excelente que qualquer outra espécie de existência. Então, Deus, ele é espírito pessoal, ele é imutável, ele é amor, ele é justiça, ele é santidade. Uma das pessoas fala assim: Deus, ele é amor, num chamado universalismo. Se Deus é amor,
Então, logo, ele permite tudo. Eu posso adulterar, eu posso fumar, eu posso roubar, eu posso beber, eu posso fazer tudo, fofocar, desejar a mulher do próximo, desejar o homem da próxima. Não, porque Deus vai me perdoar no final. Deus é amor, mas também Deus é santidade e justiça. Os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis andam para e passo, de pé de igualdade. É um todo. Deus ele não é incoerente como o homem. Ele não mente como o homem. Se Deus prometeu, fez uma aliança, uma promessa, prometeu algo na sua palavra, ele vai cumprir a sua palavra e ele zela pela sua palavra, por causa da sua retidão, por causa do seu amor e por causa da sua justiça. Amém?